Glória e paz, paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, uma ótima terça-feira, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você nessa tarde, meu amado, minha amada. Gostaria de estar pedindo a você, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique na palavra se inscrever, clique no sininho, clique na palavra todas, assim toda vez que eu colocar um conteúdo, ele automaticamente irá direto para você e você junto comigo poderá estar compartilhando e levando o Evangelho adiante, amém? Também gostaria que você clicasse no símbolo do joinha, porque assim o YouTube irá entender que o conteúdo não é desagradável e não fere as suas diretrizes, amém? Amados, hoje estarei lendo o Salmo 78, estava fazendo a leitura dele aqui, meditando, pedindo ensinamento para Deus. E o Salmo 78 é um salmo onde o Asaf ele escreve esse salmo, onde ele fala, né, das coisas que ele não quer que as gerações futuras passem. Então ele dá referência do começo, né, do livro de Êxodo, no começo dos tempos, aonde o povo é livrado de Israel, é livrado do Egito, e o povo ele blasfema contra Deus. Ele mesmo tendo tudo, Deus suprindo as suas necessidades, Deus lhe dando condições de vida, Deus livrando eles das feras, Deus livrando eles do calor, Deus livrando eles do frio. Todo mundo sabe que o deserto, de dia calor extremo e de noite frio extremos, abaixo de zero. Então Deus dando suporte a eles, amados, Deus dando suporte, né, para eles atravessar o deserto. Eles blasfemaram contra Deus, não estavam contentes com o que Deus tem feito para eles, né? Criaram bezerros de ouro, adoraram outros deuses, afrontaram ao Senhor. Então Deus ali naquele momento, Deus se irou, pediram, não estavam contentes com o maná que Deus mandava dos céus, pediram carne. O Senhor então com a sua ira fez soprar ventos, né, do Oriente, veio sobre ele aves, então eles comeram, se fartaram, mas Deus estava tão triste com eles, que Deus matou os mais fortes e feriu os mais novos, né? Então para você ver a ingratidão do ser humano até nos tempos de hoje, Deus ele pode fazer, ou o pai pode fazer para um filho, o filho é ingrato, o filho vai e trama contra a vida do pai. A gente tem muitos casos aí na televisão, muitos casos que acontecem, pais de famílias bem-sucedidas, filhos que têm tudo, escola boa, carro, dinheiro, não lhe falta nada. Mesmo assim ele vai e trama contra a vida do seu pai. Assim foi o povo de Israel, amado. O povo que foi liberto pelo Senhor. Eles tiveram tudo, mesmo assim tramaram contra o Senhor, zombaram do Senhor, desagradaram a Deus. Então Asaf neste livro, nessa passagem aqui de 78, ele fala sobre isso. O quão o povo de Israel foi desumano, foi traiçoeiro com o Senhor. Eu vou estar lendo porque é um capítulo muito grande, para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? E assim que terminar estarei fazendo a oração pelas nossas vidas. Escutai a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, aos que temo ouvidos e sábio os nossos pais têm nos contado. Nós os encobriremos aos seus filhos, e mostrando à geração futura louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, gerações contumas, e rebelde geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para Deus. Os filhos de Efraim, armados
e trazendo arcos retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus, recusaram andar nas suas leis, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que lhes fez à vista seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas passassem como no montão. De dia os guiou como uma nuvem, e de noite como um clarão de fogo. Vendeu-se as penhas no deserto, e deu-lhes de beber, como um grande abismo. Fez sair fontes da rocha, fez correr águas como rio, e ainda prosseguiram e pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne, para satisfazer a seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá o Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha das águas e correram dela. E rebentaram os ribeiros em abundância. Puderam também dar-nos pão ou preparar carnes para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel, porquanto não creio em Deus e nem confiaram na sua salvação. Posto que tivessem mandado altas nuvens e tivessem aberto portas do céu, e fizeram chover sobre eles maná para comerem, e lhes tivessem dado trigo do céu, cada um comeu pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar um vento do oriente nos céus e trouxe o sul a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, bem pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, e ainda lhe estavam com comida à boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os em morte. Então procuravam e voltavam à madrugada buscando a Deus, e lembravam-se do que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeando e com a boca e com a língua, lisonjeando com a boca e com a língua lhes mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, e nem foram fiéis para o seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não destruiu antes. Muitas vezes desviou deles a cólera e não deixou despertar a sua ira, porque se lembrou de quem era, carne e um vento que passasse e não volta. Quantas vezes o provocam no deserto e ofenderam-se na solidão? Voltaram atrás para tentar a Deus e a duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou dos adversários, como operou sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoá. Converteu em sangue os rios das suas correntes para que não pudesse beber. Lhe mandou enxames de mosca, os que consumiam, e as rãs, os que destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho e os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou seus gado à saraiva e aos coriscos ao seu rebanho, e atirou para que o meio deles, quais os mensageiros dos males, o ardor da sua ira, o furor da indignação e da angústia. Abriu o caminho à sua ira e não poupou a alma deles, a morte nem a vida deles, a pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito na primícia da sua força na tenda de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos.
e conduziu-os até o limite do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações diante deles, dividindo a terra e lhe deu por herança, e fez habitar em sua tenda a tribo de Israel. Contudo tentaram, provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram o seu testemunho, mas tomaram atrás, portanto, se aleivosamente com os seus pais. Viram-se como um arco traiçoeiro, pois provocaram a ira e com o seu alto despertaram-lhe o zelo como as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e indignou-se, sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo de Siló e a tenda que estabeleceram como a sua morada entre os homens, e deu a sua força o cativeiro, a sua glória, à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, escolerizou-se contra a sua herança. E aos jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram, e a espada viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou, como de um sono, como de um valente que vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fingiram, e os que pôs perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e ele não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, ao monte Sião que ele amava. Ele edificou seu santuário como os lugares elevados, e como a terra que afundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, tirou dos apriscos das ovelhas, após as ovelhas pejadas, trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel a sua herança. Assim apacentou segundos a integridade do seu coração, e os guiou com perícia de suas mãos. Amém? Então, amados, aqui, Asaf faz menção aí para que os filhos, da descendência não cometessem os mesmos pecados. Então é assim, a gente não devemos ser ingratos pelo que Deus faz pela gente. A gente devemos agradecer, confiar. Se o Senhor falar para nós que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor mandarmos nós andarmos naquele caminho, não adianta ir para a direita nem para a esquerda, a gente vai voltar naquele caminho. Então não adianta blasfemarmos também, amado, porque muitas das vezes a gente blasfema, a gente somos pecadores, nós somos carne, a carne está sempre em contenda com o espírito. Então a gente devemos quebrantar o desejo da carne e tornar-se mais forte o desejo do espírito. Amém? Nessa tarde gostaria então de encerrar essa mensagem e estar fazendo a oração pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que o Senhor possa, Pai, estar entrando na casa dos teus filhos, aqueles que aqui estão chegando, Pai. Que o Senhor abra as portas da felicidade, repreenda o espírito, Pai, da dúvida, o espírito do medo, o espírito da enganação, meu Deus. Que a depressão, a ansiedade, ela possa bater em retirada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o teu espírito venha habitar nesta tarde em todas as famílias que aqui comigo estão presentes, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, meu Deus. Eu te peço que o Senhor visite a cada um deles, sem exceção. Vai até os meus familiares, minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, cuidando e guardando, meu Deus, que a gente possa sempre estar te obedecendo e guardando os teus mandamentos para a honra e glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, amados.